Ainda dentro da esfera cística, eu queria mostrar para vocês esse caso, foi um caso bem legal que a gente teve aqui, uma doença de Caroli, e o Central Dot Sign, ou o sinal do ponto central, tá? Então, era uma menina jovem, portadora de doença de Caroli, a gente já sabia o diagnóstico dela, e ela participa de um screening para carcinoma hepatocelular, que ele é feito e bancado pela Bayer Healthcare, e ela é feita aqui no Centro de Imagem Palpadorna, exatamente no local que eu estou conversando com vocês, tá? Então, vamos direto ao caso. Queria mostrar, inclusive, até um recurso para a gente estudar esse tipo de lesão. Então, eu vou na fase venosa, tá? A gente faz um estudo trifásico, que o objetivo é ver carcinoma hepatocelular, tá? E aqui, ó, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Repara, ó, que ele é um fígado, gente, é um fígado de hepatopatia crônica. Lembrar que a doença de Caroli, ela é decorrente de uma má formação da placa hepatobiliar. Geralmente, essa má formação, que eu vou explicar melhor aqui para vocês, ela está associada com outras doenças. Uma das doenças comuns da gente ver associada é a fibrose hepática congênita, tá? Então, acho que essa paciente, além de do Caroli, e o próprio Caroli poder gerar ao longo do tempo doença hepática crônica, a fibrose hepática congênita poderia estar associada, justificando contorno lobular no aspecto mais de hepatopatia crônica. Queria que vocês observassem, eu vou fazer uma reconstrução aqui, gente, é um mini MIP, tá? O MIP que vocês entendem é a projeção de intensidade máxima. O mini MIP é o contrário, é a projeção de intensidade mínima, ou seja, quem vai gerar informação aqui, ó, para mim, é o menor pixel da imagem, tá? Então, como o ducto dilatado ele é hipodenso, isso me gera um benefício para eu estudar essa via biliar. E observe o grau de dilatação da via biliar e, mais ainda, olha o perfil de dilatação da via biliar. Não é uma dilatação tubuliforme, é uma dilatação meio fusiforme, meio sacular, que eu consigo caracterizar bem nesse tipo de reformatação. Olha como ela, por vezes, é arredondada. Não é uma estrutura tubular retinha, né? Uma situação fusiforme, sacular. Isso remete à ideia de doença de Caroli. É um recurso que vocês podem usar. Vou tirar aqui, ó, e para mostrar para vocês o sinal do ponto central, que é esse daqui, ó. O que é isso daqui, gente? É aquela via biliar mal formada sacular que ela tem do lado dela um par. Na verdade, ela tem um par de vasos, né? Uma artéria e uma veia. A veia porta, que ela é maior, a gente consegue ver melhor, ela fica meio que englobada aqui, ó. Fica envelopada pela dilatação cística, tá? Então, esse é o Central Dot Sign, ou o sinal do ponto central, bem típico, bem característico de doença de Caroli. Mais um recurso aqui para a gente poder utilizar. Por fim, esse paciente ainda tinha umas lesões hipervasculares, né? Lembra que ele está em screening de CHC, tá? Só que eu vou botar aqui a fase tardia e mostrar para vocês que essas lesões hipervasculares, elas não tinham lavagem em fase tardia, olha, se tornavam isointensas em relação ao parênquima em fase tardia. Tinha umas duas ou três, ó, aqui talvez tenha outra, tá? Aqui, ó, outra lesão, né? A gente interpretou isso, obviamente, com laudos descritivos e sugerimos a possibilidade de hiperplasia nodular regenerativa, que pode ocorrer nesse perfil de paciente, tem exatamente essa apresentação, hipervascularização sem lavagem. Sugerimos uma ressonância no laudo para, né, dar mais subsídio para esse diagnóstico, tá bom? Então, sinal do ponto central, característico da doença de Caroli, eu vou mostrar por que ele ocorre aqui para vocês, né? E principalmente nesse caso aqui, uma situação técnica de utilizar uma reformatação que a gente não utiliza muito, mas quando a gente quer ver estruturas de baixa densidade, como um ducto biliar, a gente pode trabalhar com um mini-MIP, tá? Vou voltar aqui para a apresentação. Explicar para vocês como se forma a placa hepatobiliar. Então, na embriogênese, gente, existem uns mecanismos de evolução da formação dos ductos biliares. Eles sofrem um processo, primeiro, que a gente chama de duplicação. Então, eles ficam dois folhetos envolvendo o ramo portal. Depois, eles sofrem uma involução desse processo. Eles se separam do ducto biliar, né? Eles se remodelam, eles viram um folheto só, e eles agora não envolvem mais o ramo portal, eles correm em paralelo ao ramo portal, junto com a artéria hepática, que forma a tríade portal. E durante a embriogênese, se eu não formo isso aqui bonitinho,
tá? Eu fico com esse ducto mal formado. E se ele envelopa a minha veia porta, ele me dá o sinal de uma veia porta opacificada com um ducto ectasiado ao redor, o central dot sign, ok? Então, durante a embriogênese, de 0 a 100%, se eu tenho déficit na formação, um erro de formação de placa hepatobiliar, eu posso promover o aparecimento de algumas doenças. Vamos lá. Se ela está bem precoce, eu posso ter dano do ducto biliar pequeno e eu formar uma hematoma biliar e fibrose hepática congênita. Inclusive, no nosso caso, eu acho que poderia ter os dois, tá? Quando a evolução da placa biliar está um pouco mais à frente, o ducto que sofre na formação é o ducto biliar intrahepático médio e eu tenho doença policística autossômica dominante. Foi o caso anterior que a gente viu. Se eu tenho 70% já formado, e aí ocorre o dano, né, o ducto biliar intrahepático grande que sofre, que é a doença de Caroli, é o que a gente está vendo agora. E lá na frente, quase já totalmente formada a via biliar, se o dano ocorre em uma das fisiopatogenias que a literatura tenta explicar o cisto de colete com a via biliar extrahepática dilatada. Ok? Então, o Central Dot Sign é exatamente isso. Né? Esse é um artigo campeão, gente. Vocês têm que ler, de 2005, mas aqui só tem fera, né? O Brancatelli é o cara que, assim, mais estuda via biliar, né? Embriogênese de via biliar. O Federle aqui, vocês devem conhecer daquele livro preto. A Valérie também, fantástica, francesa. Então, um artigo extremamente didático. Sugiro que vocês deem uma olhada. Ele explica direitinho a formação da placa hepatobiliar. Colocamos isso no laudo, entendeu? Alterações hepático de malformações congênitas da placa hepatobiliar, componente fibrose, doença de Caroli, os nódulos hipervasculares que a gente sugeriu, hiperplasia anular regenerativa, obviamente, correlacionando com ressonância do abdômen. Beleza?